Hoje eu quero falar sobre algumas perguntas que todo mundo deveria se fazer ao final do dia. Isso pode te ajudar a começar a se conhecer um pouco melhor, entender o seu funcionamento, coisas que você pensa, fazem você se sentir como. E isso te leva a agir de que maneira? Então são coisas que a gente precisa começar a se questionar se a gente quer trabalhar mais o autoconhecimento, porque quando a gente tem consciência das coisas que não estão boas, das coisas que a gente faz, mas não está ajudando a gente a chegar nos nossos objetivos, na pessoa que a gente quer ser, na pessoa que a gente quer se tornar, na vida que a gente quer ter, então a gente vai precisar de mudança. Mas o primeiro passo é essa consciência. Então essas perguntas vão te ajudar a elevar o seu nível de consciência sobre si, sobre o seu funcionamento. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta é: o que me angustiou hoje? Então, a partir disso, você pode pensar se teve algum pensamento que te trouxe mais desconforto, alguma emoção que foi mais desagradável de sentir. E aí você pode até anotar isso, começar a fazer uma prática de um registro diário. Isso é bom para você ir monitorando seu humor ao longo das semanas, se piora, se melhora. Né? Isso vai te ajudando a ter um norte de como as coisas têm desenrolado aí para você. A segunda pergunta seria: por que isso me afetou? E aí você tenta entender o motivo. O que tem por trás desse desconforto, dessa angústia, desse sofrimento? Que essas perguntas vão te conduzindo a entender o que de fato te afeta, o que te incomoda. Vão te dando respostas de quais são os seus limites. Porque quando a gente não sabe quais são os nossos limites, a gente vai se esticando demais ou se espremendo demais para caber na vida do outro, para caber em situações. E algo que estica demais às vezes pode rasgar, se espreme demais pode quebrar. Então é importante a gente saber os nossos limites para a gente não ultrapassá-los. E essas perguntas vão te trazendo essas respostas. Aquilo que me incomodou, aquilo que me trouxe desconforto, vão dizer muito sobre alguns limites. A terceira pergunta é: tem um jeito diferente de eu enxergar isso? Que às vezes algumas coisas incomodam, talvez não seja pelos nossos limites, mas por uma interpretação errônea que a gente tem sobre as coisas, uma interpretação às vezes mais negativa, mais pessimista, uma interpretação às vezes muito carregada pela emoção que você estava no momento, se você estava com raiva, se você estava com medo, com ansiedade. Isso pode distorcer um pouco a sua percepção sobre as coisas. No momento que você está sem essas emoções, mais tranquilo, mais estável, talvez você consiga olhar por uma ótica diferente. Então, se perguntar: tem um outro jeito de enxergar isso? Por exemplo, se você teve uma conversa com alguém e essa pessoa falou algo que no momento ali que você estava mais sensibilizado só pela conversa, você interpretou como algo negativo. Essa pessoa falou algo que para você soou ofensivo ou soou como uma rejeição, mas talvez depois, parando para pensar, você consiga entender o porquê que o outro falou aquilo, que talvez não foi sobre você, não foi te rejeitando, não foi ofensivo. Às vezes você consegue entender o porquê que o outro falou aquilo de uma forma que você não se sinta atacado, não se sinta desconfortável. Então é sempre importante a gente tentar olhar por outras perspectivas para ver o que de fato faz sentido. E uma última pergunta seria: o que eu quero fazer a partir disso? O que eu estou disposto? O que eu estou disposta? Que às vezes algumas coisas acontecem e a gente fica ruminando aquilo dentro da gente. Às vezes são coisas que fogem do nosso controle. Então é importante a gente se perguntar, né? Será que eu devo deixar para lá, direcionar o meu olhar, a minha energia para outra coisa, passar? Ou será que isso eu preciso voltar e resolver com alguém, ter uma conversa, falar como eu estou me sentindo, tentar dar uma chance para o outro, reparar essa situação que foi rompida, que me magoou? Ou será que é uma situação que cabe eu tentar de novo, às vezes uma entrevista, um projeto? Então, é importante a gente se perguntar, a partir disso, de como eu estou pensando, de como de fato eu interpretei a situação, de como eu estou me sentindo, o que eu estou disposto a fazer, como eu estou disposto a agir. Eu estou disposto a continuar agindo dessa forma? Ou talvez buscar uma outra alternativa e agir diferente? E lembrei de uma outra pergunta que pode ser muito útil também para esse desfecho, que é: o que eu aprendi com isso?
Porque tem situações que elas ensinam alguma coisa sobre a gente não buscar novamente esse tipo de situação, a gente não se envolver naquilo, a gente não ser como certas pessoas. Ou às vezes a gente descobre que aquilo é bom, que a gente quer tentar de novo, que a gente quer se envolver naquilo. Então, às vezes é importante a gente estar atento, né? O que certas situações me fizeram aprender, mesmo que sejam situações às vezes dolorosas. Às vezes são situações inesperadas, que a gente sentiu medo, ansiedade, mas depois valeu a pena. Então tudo isso ajuda a gente a se compreender, entender o que é importante pra gente, entender limites e vai contribuindo para esse nosso processo de autoconhecimento. E eu gostaria muito que vocês me contassem nos comentários se já fizeram isso alguma vez, se já pararam no fim do dia para questionar o que pensou, o que sentiu e o que fez. E se nunca fez, teste, eu te desafio aí a testar uma semana, fazer isso e me conta aqui depois o que mudou. Como é que você se sentiu, como é que você olhou, se você percebeu algo diferente, só de parar uns minutinhos ali do dia para fazer essa prática. Também já se inscreva no canal, que toda semana eu trago vídeos aqui pra gente refletir um pouquinho sobre a vida, sempre baseados na psicologia, que é a minha profissão. E espero que esse vídeo tenha feito sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.